O Egito Antigo. Uma terra de areias brilhantes e um rio que corre. Um lugar de mistério e maravilha. No coração dessa civilização estavam os faraós. Esses poderosos governantes cativavam a imaginação. Eles eram mais do que reis. Eles eram considerados deuses vivos. As vidas dos faraós eram envoltas em rituais e crenças. Suas tumbas eram repletas de tesouros. Suas histórias eram contadas em hieróglifos nas paredes dos templos. Essas histórias antigas sussurram sobre seu poder. Elas insinuam sua conexão com o divino. Até hoje os faraós nos fascinam. Seus monumentos permanecem como testemunhos de seu reinado. As pirâmides, a esfinge e os templos inspiram admiração. Eles nos lembram de uma época em que os deuses caminhavam sobre a terra. Desvendar os mistérios dos faraós é como abrir uma porta para o passado. É uma jornada a um mundo de grandeza e intriga. A história dos faraós começa com um rei chamado Narmer. Por volta de 300 a.C., Narmer unificou o Alto e o Baixo Egito. Esse evento marcou o início do período dinástico. Narmer usava uma coroa dupla. Ela simbolizava seu domínio sobre as duas terras. Ele estabeleceu o faraó como o líder supremo. Os faraós herdavam sua posição. O direito de governar era passado através de suas famílias. Eles acreditavam que seu poder vinha dos deuses. Essa crença tornava seu governo absoluto. Eles controlavam todos os aspectos da vida egípcia. Eles comandavam exércitos, supervisionavam a agricultura e até ditavam as práticas religiosas. O faraó era um símbolo de estabilidade. Ele garantia a continuação de Maat. Maat era o conceito egípcio de ordem e justiça. Os egípcios acreditavam que, ao defender Maat, o faraó mantinha a harmonia no reino. O faraó não era apenas um rei. Ele era um deus-rei. Os egípcios acreditavam que ele era a encarnação viva de Horus. Horus era o deus falcão da realeza. Como Horus na terra, o faraó agia como um mediador. Ele conectava o povo aos outros deuses. O status divino do faraó se refletia em todos os aspectos de sua vida. Ele realizava rituais elaborados para apaziguar os deuses. Ele usava roupas e cocares especiais para representar seu poder divino. Ele até tinha seus próprios sacerdotes e templos dedicados à sua adoração. As pirâmides, as tumbas dos faraós, eram representações físicas de sua conexão com os céus. Elas foram projetadas para ajudar o faraó a ascender à vida após a morte e se juntar aos deuses. Os faraós deixaram um legado incrível de arquitetura monumental. As pirâmides, talvez os símbolos mais icônicos do Egito Antigo, foram construídas como tumbas para os faraós. Essas estruturas maciças continham tudo o que o faraó precisaria na vida após a morte, incluindo tesouros, comida e até barcos em miniatura. Os templos eram outra parte importante da arquitetura egípcia antiga. Eles eram dedicados a deuses e deusas específicos. Os faraós encomendavam a construção de templos para homenagear as divindades e garantir seu favor. A esfinge, uma criatura mítica com corpo de leão e cabeça humana, é outro exemplo da destreza arquitetônica dos faraós. Embora seu propósito exato ainda seja debatido, acredita-se que ela tenha sido construída durante o reinado do faraó Quefren. Embora a maioria dos faraós fossem homens, houve algumas mulheres extraordinárias que ascenderam ao trono. Essas faraós mulheres exerciam o mesmo poder e autoridade que seus homólogos masculinos. Uma das mais famosas foi Hatshepsut. Ela governou no século XV a.C. Hatshepsut se vestia como um faraó homem. Ela até usava uma barba falsa. Ela governou por mais de 20 anos. Seu reinado foi um período de paz e prosperidade. Ela lançou campanhas militares bem-sucedidas. Ela também expandiu o comércio.
e supervisionou a construção de muitos monumentos impressionantes. Outra faraó mulher famosa foi Cleópatra VII. Ela governou séculos depois. Cleópatra foi a última faraó ativa do Egito Antigo. Ela era conhecida por sua inteligência, perspicácia política e seus relacionamentos com os líderes romanos, Júlio César e Marco Antônio. Essas mulheres poderosas desafiaram a visão tradicional de liderança no Egito Antigo. Elas demonstraram que as mulheres eram tão capazes quanto os homens de governar um reino.